Gênesis, capítulo 40. O verso apenas o 23. Talvez. Obrigado, deixa eu ver se eu estou falando para ver água. Amém? Encontraram? Encontraram Gênesis? Eu não acredito que vocês encontraram Gênesis. Eu não acredito, não. Gênesis, o capítulo 40 e o verso 23. Diz assim a palavra de Deus: o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Vou ler novamente, começou um versículo. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Pode sentar, querida. Oi, filha, quer pregar também, filha? Ela prega com todo mundo que sobe aqui, né? Meu Deus do céu. Curva sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, meu Pai amado, Pai Santo. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor, meu Pai amado, tem usado os teus filhos aqui, meu Pai amado, poderosamente para falar nos nossos corações, Pai. Me usa, meu Pai amado, como instrumento, meu Pai amado, eu preciso, meu Pai amado, que o Senhor me use, meu Pai, para que os teus filhos, meu Pai amado, possam compreender a tua palavra, Pai, para que eles possam, meu Pai amado, colocar em prática tudo aquilo que for falado, aplicado, meu Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui, meu Pai, pois somos dependentes do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, quero começar essa mensagem aqui fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui nunca passou um momento que você falou assim: poxa, isso poderia ser um pesadelo? Quem nunca aqui passou um momento que você fala assim: nossa, será que eu estou sonhando? E quando é um pesadelo, quem já acordou em um pesadelo, às vezes acorda todo suado, às vezes cai da cama, aí tomei um susto, caiu, mas do jeito que você acorda desesperado, suando, tremendo, às vezes até chorando, mas você acordou do pesadelo. E quando você acorda, você fala assim: meu Deus, ufa, é apenas um pesadelo. Agora a questão é: e quando não é um pesadelo? Quando realmente está acontecendo algo que seja algo tão ruim, que te sufoca sua mente, sufoca seu coração, sufoca sua vida, onde você não consegue pensar mais em nada. A única coisa que você consegue pensar é nessa pessoa te sufocando, ou nesse problema te sufocando. E você acorda, se belisca, você fala: eita, não é um pesadelo. A questão de tudo é: se não é um pesadelo, como que eu resolvo essa situação? Se isso que eu estou vivendo não é um pesadelo, então eu preciso de alguma maneira resolver tudo isso. Existiu um menino com 17 anos. Ele teve um sonho. E esse sonho que ele teve não foi o homem que deu esse sonho para ele, mas quem deu esse sonho para ele foi o próprio Deus. Só que o menino chamado José, ele tem um sonho e ele faz o quê? Fala o sonho. Fala de tudo aquilo que aconteceu, ele pega e expressa para os seus irmãos, porque vindo de um irmão, você não vai falar, não vai ver uma traição. Você fala: eu vou contar para o meu irmão isso aqui, eu vou contar aquilo que eu sonhei, aquilo que foi tão grande na minha vida. E sabe o que acontece? Às vezes você, não sei se você já recebeu a profecia dizendo assim: olha, você vai pregar os 4 cantos das nações. Olha, Deus vai te usar poderosamente. Olha, o que Deus vai fazer na sua vida é algo extraordinário. Ou alguém estendeu a mão para você e falou assim: receba o dom de cura, receba o dom de
de profecia. E naquele momento você ficou tão feliz, falou assim: isso aí é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando. E por um momento até você pôs a mão e curou as pessoas. Por um momento o sonho que foi colocado no seu coração, você profetizou, pois Deus te deu o sonho. Só que aí você contou para algumas pessoas, e as pessoas às vezes não têm maturidade para entender o que Deus tem para a sua vida. E o problema não é as pessoas terem maturidade, o problema é você não saber lidar com a reação da outra pessoa. Porque uma coisa é você ter Deus te dá um sonho, te dá uma vontade, te dá força para você fazer, mas aí você quer sua força estar atrelada em outra pessoa. Porque quando você fala assim: nossa, eu vou profetizar, pois Deus falou para a minha vida, agora eu vou profetizar, eu vou buscar, eu vou subir monte, eu vou orar, eu vou buscar mais. Só que aí chega no seu ouvido: mas você profetizar, você pregar a palavra de Deus, você ter cargo ministerial. Aí aquela mensagem vem como uma bomba no seu coração. E você começa a pensar: realmente não acho que não é isso. E começa a afastar o sonho que Deus te deu, o desejo que Deus colocou no seu coração. E José recebe essa bomba. Ele recebe um monte de informação, mas o coração dele mudou, irmãos. Só que de repente, os irmãos dele saem, e o pai dele fala assim: vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 37, que quando os irmãos deles olham para, olha quem está vindo ali. Depois, quando você lê lá, você vai, olha a palavra que ele usou: lá vem o sonhador. Olha, pega isso em nome de Jesus. Olha o coração das pessoas quando são podres, e você precisa ter maturidade para entender isso. Olha o coração das pessoas que às vezes você fala assim: poxa, essa pessoa é tudo, mas às vezes tem um coração podre. Porque quando eu olho, eu falo assim: nossa, lá vem o sonhador. Porque às vezes você vai olhar para a pessoa e a pessoa vai falar assim: profeta Luiz, vai dar tudo certo. Mas você vai encontrar pessoas que vão dizer assim: vai dar tudo errado. E tem pessoas que coçando a mão dizendo assim: lá vem lá o que falou que ia profetizar, o que falou que ia pregar, que falou que seria um homem de Deus, falou que ia ser uma mulher de Deus. Lá vem, vamos acabar com esse sonho agora. Eles pegam, jogam ele dentro de uma cisterna. Lá, se você for ler, o que está escrito? Jogou ele dentro da cisterna, mas não tinha água. Por que não tinha água? Primeiro, nós temos que pensar uma coisa: não era uma fonte que ficava jorrando água. Aquela cisterna, ela precisava de chuva para poder encher. E aí está a questão de tudo. Deus, ele é onipresente? Sim. Onisciente? Ok. Se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então ele sabia que não estava caindo chuva porque aquele cisterna precisava estar seca. Mas às vezes você pega um coração reclamão que vai dizer assim: não está chovendo. Deus, por que Deus não faz chover? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus não está fazendo isso jorrar água aqui? É isso aí que não confia em Deus. Porque quem confia em Deus fala assim: está tudo seco, Pai. Não tem um pingo de água, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o coração reclamando: está seco. Esse Deus aí, está com nada. Porque eu faço as coisas acontecer, eu faço minha parte,
faixa, eu vou indo, mas a cisterna está seca. Mas a pessoa não está vendo lá na frente e entender que Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas e precisa estar seco ali, porque José vai cair ali. Se José vai cair ali, não tem que ter água, tem que estar seca. E olha isso, pegam ele, jogam ele lá. Só que José, ele recebeu uma túnica, ok? Todo mundo sabe. O que os irmãos dele fizeram? Pegaram a túnica e melaram de sangue. Nossa, vocês são muito bons. A túnica, quem foi que deu? O pai. Quem deu a túnica foi o homem, o pai. E o sonho quem deu? Deus. Então puderam tirar até a túnica de José, mas o sonho que Deus deu, meu amigo, o sonho que Deus deu, o sonho que Deus colocou no seu coração, homem nenhum pode tirar, mas o sonho que Deus te deu, esse sim vai ser realizado. Pode até pegar, melar sua túnica de sangue, falar que você morreu, que você hoje não prega mais, que você hoje é apenas um sentado na cadeira, que você é apenas um gelado, e Deus coração diz, não é nem gelado, é morno, Deus vai vomitar. Deus está dizendo assim, pode melar de sangue, mas o sonho ainda está aceso nos nossos corações. E ele foi vendido. Pega, vende ele, e ele vai, e olha isso. Imagina, José mudou o coração dele depois de tudo isso? Ele continuou sendo um crente fervoroso, mesmo passando tanta dificuldade, mesmo sendo traído pelas pessoas que ele ama, ele continuou. Então ele consegue um emprego. Ele fala, esse emprego agora é maravilhoso. Esse aqui foi Deus que me colocou. Deus me colocou esse emprego assim, ó, meu patrão chamado Potifar. E aí, patrão, olha, Potifar amava aquele José. Potifar, meu Deus do céu, os dois tinham uma conexão muito forte. Porque quando José chegou, ele começou a ser abençoado e as coisas começaram a fluir. E a gente só lembra de Deus quando as coisas estão fluindo. Foi Deus que me deu, pois está fluindo. Ah, esse patrão aqui foi Deus que me deu, pois está fluindo. Só que de repente, o inimigo, quando você estiver no seu alto patamar espiritual, eu estou dizendo, o inimigo não vai ficar assistindo e dizer, olha, parabéns, hein? Você está demais. O inimigo não vai sair te dar uma rasteira quando você sai de um culto, igual foi o culto de ontem, que minha esposa chegou falando, meu Deus, foi muito lambença. O inimigo não vai querer passar a rasteira depois que você sai de um culto abençoado. Ele espera, ele tem paciência, e de repente vem a mulher de Potifar. A mulher de Potifar aparece para ele e fala assim, deita-se com... A mulher era feia, era toda jogada, era mal acabada. José olhou aquilo e falou assim, misericórdia. José era um homem de oração, era um homem que buscava, mas tem coisa, irmãos, vou usar a palavra de Deus agora, tem coisa que é jejum que vai arrancar, tem coisa que é oração que vai arrancar. Existe dois versículos. O Edson está dizendo heresia. Existe o que o pastor acabou de dizer, fugir da aparência de mal. E tem outra que o próprio Jesus disse assim, se teu olho te faz pecar, arranca. Ele está dizendo, se teu olho te faz pecar, jejuma. Se teu olho te faz pecar, ora. O Edson está dizendo que não é para orar nem jejuar. Não. Mas tem coisas que se você não arrancar, vai continuar afetando a sua vida espiritual. Então é por isso que Jesus fala assim, se te faz pecar, arranque. Se teu braço te faz pecar, arranque. Que é melhor você entrar no céu sem um braço do que ir para o inferno com o corpo todo.
Não, mas não era essa palavra que eu queria ouvir. Respira. O que José fez? Na hora ele olhou para a mulher e falou assim, ajoelhou e falou assim: pai, me ajuda nisso aqui. Foi? O que ele fez? Passou correndo. Aí ele fala assim: rapaz, Deus me deu um patrão maravilhoso no Potifar, mas a mulher dele é demoniada. E agora, Jesus, o Senhor me colocou aqui ou não? Eu estou passando sofrimento desde lá quando eu contei o meu sonho. Meu coração estava angustiado desde quando eu estava lá sonhando. E hoje eu estou aqui fugindo de uma mulher. Ok, ele correu, a mulher acusou ele. O homem não fez nada, mas foi acusado. E foi preso. Preso injustamente. Aí a Bíblia vai dizer que tinha uns copeiros, que tinha um copeiro lá e um padeiro que também foram presos e foram jogados na mesma prisão que ele. Ok? Ok. Só que de repente eu ia falar chapeiro, esse padeiro e esse copeiro começaram a sonhar. E eles começaram a ficar muito perturbados com aquilo. Aí, o homem de Deus, ele é ligeiro. O homem de Deus, ele percebe as coisas assim, ó. Tu está muito perturbado. O que está acontecendo aqui no teu semblante? Caiu? Aí o copeiro: eu tive um sonho e isso está me deixando muito perturbado. Então, conta ele, que aqui é revelador de sonho. Estava ele contar. É porque tinha uma vide, nessa vide tinha três galhos. E ele começou a contar isso. Aí ele falou assim: então eu vou revelar para você agora. Ele falou assim: é o seguinte, daqui 3 dias você vai ser liberado. E você vai estar junto com o faraó. Ok? Ok. Mas faz o seguinte, fala de faraó para mim. Eu estou aqui, ó. Comenta com o faraó sobre mim, fala com ele. Aí na hora da emoção, deixa comigo, meu amigo. Você acabou de revelar aqui. Oxe, mas é parceiro. Aí o padeiro vendo aquilo também, falou assim: vou chamar uma benção que foi ali, para mim também vai ser. Aí ele vai lá e conta um sonho dele, e eu até falo assim: tu vai morrer. Daqui 3 dias tu vai morrer. Ele falou: meu Deus, se eu soubesse, não tinha nem falar, né? Aí passa os 3 dias, o copeiro é chamado, e o padeiro também. Só que o padeiro é morto, e o copeiro fica lá. Você que é bom de mim. O copeiro lembrou do coitado de José? Não lembrou. E sabe o que isso nos ensina? Em Gênesis todos ali, são 13 capítulos que falam sobre José. E nenhum deles você encontra José reclamando sobre o copeiro que foi e não falou nada. Nenhum momento você vê ele falando ali: o meu coração está acabado, porque eu confiei no copeiro, e quando eu ajudei o copeiro, e ele na hora de devolver, foi um ingrato. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes a gente ajuda as pessoas esperando algo em troca. Se você está fazendo isso, está fazendo errado. Se você ajuda alguém, é de bom coração, e quem ajuda a pessoa de bom coração não quer nada em troca. O problema é que a gente ajuda, e às vezes fala assim, e às vezes a outra pessoa te decepciona, e você fala assim: rapaz, mas eu ajudei tanto fulano, ajudei tanto ciclano, e quando foi na hora de olhar para mim, essa pessoa me deu as costas. Sabe quanto tempo depois que Deus foi lá lembrar lá do coitado do José? 2
depois. Um coração ingrato ia falar mal dessa pessoa até os 2 anos seria pouco. Assim, ingratidão, olha como é ingrata essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo? Eu ajudei tanto, eu dei isso, dei aquilo. Ingrato, fariseu, Jezabel. Acaba com a pessoa, mas o coração, mas o problema às vezes não está no coração da pessoa, está no meu. Às vezes o coração da pessoa deve estar mais limpo do que o nosso. Porque às vezes a gente acha tanto defeito na outra pessoa e às vezes esquece de tratar o nosso. Para 2 anos depois, lembra de José. E a questão de tudo é, o coração de José mudou depois de toda a dificuldade? Não mudou. E uma coisa que eu fico abismado, irmãos, eu queria que você fosse comigo lá em Apocalipse. Eu até deixei separadinho aqui. Porque às vezes a gente é ingrato com Deus. Porque às vezes a gente quer colocar Deus na parede. Às vezes você fala assim: nossa, eu recebo tanta perseguição dentro da igreja, sou tão perseguido. Meu Deus do céu, eu não tenho ar, tão sufocado que eu estou, porque a perseguição é grande. Aí você fala: o que é a tua perseguição? Qual que é a tua perseguição, irmão? O que é que te sufoca tanto? Ah, não, é porque eu queria sentar no conforto da igreja, eu queria que fosse mais estofadinho o negócio aí. Não, para mim está tão ruim. Ah, porque o ar-condicionado, é porque o ventilador, é porque... Meu, isso é uma perseguição, não aguento passar um calor. Ah, mas é porque o som, é porque o barulho, é porque não sei o que. Tanta reclamação. Eu estou sufocado, eu vou até mudar de igreja, porque eu não aguento mais, é muito sufoco para mim. Meu Deus do céu, será que o Senhor não está me olhando? Aí eu olho para a Bíblia e falo assim: meu Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 8. E vai falar assim: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve. Esmina significa, é uma planta do antigo, que essa planta ela era amassada para poder extrair um aroma bem agradável. Então a igreja que estava em Esmina, e Esmina tinha que ser amassada, a plantinha, né? Para sair um cheiro agradável. Vamos lá. Isto diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Quem é que está falando com a igreja? O próprio Jesus. Ele está dizendo assim: por que você anda preocupado se eu sou o primeiro e o último? Eu até fui morto, mas hoje eu estou vivo. E a questão de tudo é: e agora vem. E aí Jesus vem. Jesus vem atropelando com a Ferrari. Eu sei as tuas obras. Deus está dizendo: eu sou onipresente. Eu conheço tudo. E eu conheço você. Eu sei o que você está pensando agora nesse exato momento. Eu sei o seu coração. Eu sei o que você fez antes, o que você vai fazer daqui a pouco. Eu sei de tudo. E ele sabe uma coisa interessante: eu sei as tuas obras e a tribulação. É o primeiro e o último que está dizendo assim: eu sou todo poderoso, e mesmo assim eu olho para você que é todo pecador. Ele está dizendo: José, eu sei, José, eu estou cuidando de você desde lá dos 17 anos. Eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza.
divina para dizer que eles são pobres. Mas a igreja de Esmina, ela não tinha recursos financeiros, mas existiam as pessoas lá dentro que eram cheias do Espírito Santo de Deus. Às vezes é melhor perder parede, perder templo, mas não perder a presença de Deus. Às vezes é melhor voltar para uma igrejinha pequena, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. E ele fala, e a pobreza? Eu esqueci isso aqui. É parênteses, né? Mas tu és rico. A igreja de Esmina estava passando um sufoco danado, porque era lá na época lá dos romanos, de César, ficava perseguindo os irmãos. Não tinha dinheiro, não tinha microfone, não tinha um som, não tinha violão, mas eles tinham algo que queimava o coração dele. E Deus falou assim: vocês podem até falar que vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos. Para mim vocês são amados. Aí ele fala, e as blasfemas do que dizem judeus, mas não são. Ele está dizendo, os religiosos estão te perseguindo, estão, mas são sinagogas de Satanás. E olha o que Deus disse a José. Olha José, olha o 10. Nada temas dessas coisas que há de padecer. Olha isso. Imagina a igreja passando um sufoco danado, os irmãos passando uma peleja danada, e vem a carta, imagina chegando a carta na mão do pastor daquela época, ele olhando e falando assim: obrigado Jesus, obrigado, pois o Senhor está escutando a oração dessa igreja. Ele fala, nada temas das coisas que há de padecer. E a mensagem era dura, porque não chegou dizendo assim: nada temas, pois eu vou te dar um carrão, nada temas, pois eu vou te colocar no alto e você vai ser maravilhoso. Quer dizer, nada temas, você vai padecer. José, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Imagina aqui, o pastor Augusto recebe a carta de João, e ele começa a ler essa carta para a igreja de Esmina, começa a ler aqui para nós, e diz assim: vocês vão padecer, e além do mais, alguns de vocês vão para a prisão. A pergunta é: nós sairiam correndo, derrubando o Igor lá da porta? Eu preso? Vou nada. Ser preso por quê? Por estar pregando o evangelho, por estar falando do amor de Deus. E não era prisão hoje porque tem quentinha, não, comidinha, não. Sabe o que era? Prisão em arenas, para ser comido pelos leões. Entende isso, irmãos? Qual que é o seu sofrimento? O que está te sufocando? Olha isso. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O diabo não cansa, irmão. Quem cansa somos nós. Nós cansamos. O diabo não. Nem a gente também. Eu sou tão crente que se eu ver o diabo eu passo a rasteira nele. Vai nessa. A Bíblia diz: aquele que está de pé, segure para que não caia. É bom que você ande sempre em 1, 2, 3, porque se caso você cair, o outro possa te levantar. Não tem ninguém tão forte ou poderoso que vive sozinho. Não. Olha isso. E tereis uma tribulação de 10 dias. Esse 10 dias aqui não é 10 dias contadinho certinho, não. Isso aqui está dizendo que é pouco tempo. Você tereis uma tribulação de pouco tempo. E olha isso. Ser fiel até hoje.
dar-te-ei a coroa da vida eterna. O coração do cristão, ele está igual o apóstolo Paulo. Se eu tiver, e eu estou pregando o evangelho, mas se eu tiver com meu pai, se eu for com meu pai, está tudo certo, é algo maravilhoso. É por isso que na última frase dele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o coração do cristão. E a carta vem, é para você ser fiel até a morte. Porque só recebe a coroa, só vai valer a pena essa carreira que você está fazendo aí, se você for fiel, irmãos, até o final. Não adianta eu começar bem e de repente lembra que a Bíblia diz? Aquele que coloca a mão na e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Para finalizar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer não receberá o dano da segunda